Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores da TIVER e ouvintes da Rádio Dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de sempre, Opiniões Fortes. Instalou-se a confusão, a polêmica, diria, à volta de uma iniciativa de realização de um concurso de beleza infantil. A polêmica surge fruto da reação enérgica de várias individualidades ao nível da sociedade civil, questionando a pertinência, a importância e a razão de ser deste evento. A minha opinião relativamente a esta polêmica é a seguinte: o nosso país nos últimos tempos tem deparado com um fenômeno social muito grave. Ou seja, há cada vez mais denúncias e há um aparente aumento do número de casos de violações, de abuso dos direitos das crianças, de violação sexual e até, diria, dos direitos básicos das crianças. Nós quase que diariamente deparamos com casos desta natureza, com gravidez em idade muito precoce. São situações que vêm do facto de estamos a viver numa sociedade em que a cultura do corpo, a exibição do corpo, a valorização do corpo, a passagem de uma mensagem de que a sexualidade é algo livre, desimpedida, saudável e que deve ser acessível a todos e por todos em qualquer idade. Há um conjunto de aspectos que não vamos aqui aprofundar, mas que tem ajudado a criar uma situação que tem tido como consequência o aumento de casos de abuso sexual de menores. Ora, numa altura em que o país tem tentado encetar uma luta, as autoridades do país têm tentado lutar contra esse fenómeno, eis que surge uma iniciativa de realização de um concurso de promoção do corpo e de promoção da beleza infantil. Ora, na minha opinião, não faz sentido. Os promotores deste evento devem refletir profundamente se é saudável, se é desejável esse tipo de concurso. Temos que ver que são crianças ainda sem autonomia de decisão. Os pais, custa-me acreditar que um pai e uma mãe de uma menina de 4, 5 ou 6 anos se sente bem em expor a sua filha, o seu filho, a situações desta natureza. Portanto, concordo plenamente com os promotores desta iniciativa de procurar cancelar esta iniciativa, melhor dizendo, porque realmente não é um momento adequado, não é a forma mais adequada de lutarmos contra um flagelo que é grave na nossa sociedade. A sociedade civil, na minha opinião, e a comunicação social também, deveriam aproveitar essa oportunidade gerada por esta polêmica para suscitar uma reflexão pública sobre várias outras situações em que os menores, sobretudo os menores de sexo feminino, destaco pela fragilidade que a questão tem, em que os menores são utilizados em campanhas publicitárias, em anúncios partidários. Nós temos constatado que muitas vezes os menores têm sido utilizados em situações que não deveríamos. Pensemos, por exemplo, numa campanha publicitária. Por que razão, com que direito um pai ou uma mãe, que direito tem de vincular a imagem do seu filho ou da sua filha a um partido político? Parece-me que é algo que as autoridades também deveriam estar mais atentos. Determinadas ações publicitárias que incentivam, por exemplo, o consumo de alimentos pouco saudáveis,
é preciso também analisar essa questão e ver até que ponto associar a imagem de crianças a estas situações deve ser ou não deve ser. Portanto, há aqui espaço para maior debate, que esta questão da realização de um concurso de beleza infantil, o facto de ter trazido alguma polémica, que seja também uma oportunidade para refletirmos sobre as várias formas de uso e exploração pouco correto, na minha opinião, da imagem e do corpo das crianças que têm ocorrido na nossa sociedade e que faz sentido analisarmos. A segunda questão que trago aqui hoje é uma reflexão sobre o nosso centro histórico, o Platô. Como nós sabemos, o Platô é o núcleo urbano mais antigo da cidade. É o centro de onde partiu e cresceu o resto da cidade. Por ser um núcleo histórico, ela é detentora de um património físico notável, belas ruas, casas coloniais muito bonitas e por si só, o seu contexto histórico e o seu património lhe dão uma certa vitalidade e uma certa vida. O Platô, enquanto centro histórico, tem crescido em termos de dinâmica. Há cada vez uma agenda maior de atividades culturais, de espetáculos, e o Platô tem ganhado uma nova vida. Mas, por outro lado, o Platô tem perdido população. Em 2000, o Platô tinha 1.216 habitantes. Hoje, censo 2010, tem apenas 1.019 habitantes. Portanto, há aqui um aspecto a se ter em conta, que uma dinâmica por um lado, mas também há perda de população por outro lado. Portanto, é preciso uma reflexão mais profunda sobre que políticas públicas para manter um certo equilíbrio no centro histórico da cidade. Se é verdade que, ao nível do comércio e das atividades culturais, o Platô tem tido uma grande dinâmica, por outro lado, paradoxalmente, vem perdendo população residente. Vamos observar o seguinte: nas últimas semanas, nós registramos 2 assaltos a 2 instituições, a 2 empresas no centro do Platô. Assaltos que ocorreram, segundo a comunicação social, durante a noite. Ora, isto vem do facto de, durante o dia há uma grande dinâmica, mas à noite há muitas ruas no Platô, e há que referir também que há muitas ruas mal iluminadas, há muitas ruas no Platô que se transformam em autênticas ruas desérticas, sem praticamente ninguém. Ora, essa ausência de vida, de vizinhança e de pessoas morando no Platô à noite tem essa consequência. Ou seja, o comércio é muito ativo no dia, durante o dia, mas à noite os funcionários vão para casa. E há um risco associado a esta questão. Portanto, mas a perda de população dos centros históricos não é exclusivo da praia, é algo que acontece um pouco por todo o mundo, mas que com medidas ajustadas, com medidas equilibradas, é possível melhorar. É claro que a introdução do parque automóvel pago vem desincentivar claramente a residência no Platô, mas é preciso conciliar vários aspectos e exortamos a Câmara Municipal a pensar sobre essa questão e a procurar soluções de longo prazo. Assim, concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes e concluímos desejando a todos uma boa semana e estamos aqui na próxima quarta-feira, à mesma hora. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.